Bem, boa tarde. Hoje a nossa aula, como eu falei para vocês, né? Hoje quem não fez a atividade tem aí o tempo para ser feito. Então façam. A atividade está no Classroom lá. Quem não fez fazer, tá bom? Para que a gente possa seguir e dar continuidade. Pessoal, eu quero tirar uma dúvida com todos vocês. Foi uma coisa que surgiu e eu quero aproveitar e perguntar como é que estão os aprendizados da nossa aula de genética. Tem algo que esteja sendo, professor, acho que está faltando mais isso ou aquilo. Tem algo que está em déficit que vocês acham que precisa melhorar? Alguém quer falar? Pra mim, eu acho que tá ok, do jeito que tá. Bom. Olha, professor, para mim tá. Eu acho que é uma das matérias que está influindo mais do que outras, sabe? Tô conseguindo absorver, tô conseguindo aprender, sim. Acredito que é porque é uma matéria mais prática, né? Pessoal, assim, as aulas de genética, elas já são um pouco, já tem alguns conteúdos, a gente já vê, que ele já dá uma pesada, né? Então, desse modelo via online, ela fica mais pesada ainda. Mas, assim, eu estou tentando fazer o máximo para ficar algo leve, né? E algumas perguntas que me surgiram foram assim, professor, você vai cobrar tudo isso na prova? Não, pessoal, não vou fazer isso. Quando a gente retornar, a gente vai ter algumas duas semanas para a gente fazer uma revisão. E eu vou focar na revisão justamente naqueles conteúdos que eu acho pertinente para a prova, né? Que a gente vai estudar, essas questões. E eu vou fazer 2 semanas revisão zona, assim, tipo, da onde a gente parou até o dado momento. Então, não se preocupem com isso, tá? Claro, eu tenho essa preocupação com o aprendizado de vocês, eu acho que isso é essencial, mas não fiquem preocupados com isso, tá bom? Alguém mais quer falar algo? Professor, sou eu, a Liliane. Eu senti que na nossa segunda NPC, quando começou sobre as doenças genéricas, eu estou assimilando mais, né? Porque na primeira NPC eu fiquei um pouco ainda meio perdida, né? Que é o início, a teoria e tal, mas eu acredito que quando a gente retornar, quando tiver essa revisão, muitas coisas vai se esclarecer, né? Sim. Para mim. Então, assim, eu estou procurando cada aula entender aquele tópico da aula, né? Não, porque eu senti que eu estava ficando muito preocupada, né? Com o que a gente já tinha visto, com o que eu tinha assimilado, mas assim, eu estou na esperança assim, de que quando houver essas revisões vai ficar bem mais claro para mim. Mas eu sinto que nessa segunda NPC eu já estou assimilando mais quando o senhor começou a dar aula sobre as doenças genéricas e hereditárias. As doenças genéticas hereditárias, as raras, né? Porque eu estou escolhendo mais doenças raras. Acho que a que não é tão rara assim é essa nossa aula agora sobre Covid-19, que eu acho interessante a gente debater nesse momento, né? Porque existe algumas dúvidas, então acho que agora é o momento da gente falar um pouco sobre ela, tá bom? Alguém mais quer falar? Até lá eu não vou mais querer. Luan? Entender. Tem que entender como essa porra fica assim. Certo. Então, já que ninguém vai falar, a gente vai dar... Caralho. O microfone do Luan tá aberto. Que é isso? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Covid-19, mais conhecido como coronavírus. A gente vai entender um pouco sobre o que é o coronavírus. A gente vai falar sobre essa doença, mais conhecida, né, como... Deixa eu só voltar aqui. Mais conhecida também como... SARS, salvo engano, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela é uma doença que não é a primeira, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não é o primeiro Covid-19, e a gente vai falar sobre ele
no decorrer, certo? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o Covid-19. Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, mais conhecido como SARS-CoV-2. Por que COVID-2? Né? Síndrome respiratória aguda grave, Covid-19-2. Essa doença ela já vem aparecendo há algum tempo. Ela já apareceu outras vezes. Na verdade, essa é a 7ª modificação desse vírus. Então, não é a primeira. Por isso que muitas pessoas acreditam que muitas pessoas têm uma visão de que não é necessário uma preocupação com tal doença, porque já existe outras. Só que a gente vai ver uma particularidade diferente. Porque essa doença, na verdade, como o nome já diz, síndrome respiratória aguda grave, ela vai ocasionar, muitas das vezes, óbito pela deficiência respiratória. No entanto, que é o que ocasionou, muitas das vezes, outras mortes, como as anteriores. Só que esse Covid ele é diferenciado, porque ele tem uma mutação genética diferente. E ele não só afeta o processo de respiração, não é mais somente síndrome respiratória aguda grave, é para além disso. Então, essa doença ela já existia, ela é uma doença respiratória, por isso que o primeiro local, né, o primeiro órgão a ser afetado é o pulmão, porque ele afeta diretamente ao pulmão, tá? E aí, assim, a gente precisa ter uma ideia de como ela é sintomática e assintomática. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80%, olha só, 80% dos casos podem ser assintomáticos e 20% apenas sintomáticos. O que é isso? São pessoas que vão ter o vírus num determinado momento e ela não vai manifestar de forma sintomática, tá? Por isso que existe uma proliferação, do vírus. Porque existem pessoas que estão com o vírus, Covid-19, só que não se manifesta nele, não é sintomático nele. São pessoas que carregam esse vírus apenas como transportador. Mas isso não quer dizer que não vai levar a esse sujeito um processo de adoecimento grave. E a gente vai entender mais à frente, tá? O sujeito ele pode ter, sim, o vírus, ser assintomático, só que todo o processo sintomático pode estar acontecendo também internamente, onde não existe alteração corpóreo externa. Exemplo, a gente pode citar que é a alta temperatura, mas não da epiderme externa, né? Mas sim interna, que a gente chama de febre interna. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. O que ocorre? O nosso corpo, a primeira resposta que o nosso corpo dá ao perceber que existe uma célula, porque o Covid-19 não é uma célula, tá? Mas quando percebe um vírus ou um corpo estranho dentro dele, a tendência é que a temperatura suba para que ela possa matar. Então, assim, muitas das vezes, esse aumento de temperatura ela pode não ocorrer externamente, mas sim internamente, o que leva o sujeito a ter justamente uma febre interna onde ele não perceba os sinais. É por isso que o sujeito é assintomático. O sujeito, ele, por exemplo, a gripe, né, porque os primeiros órgãos a ser afetados é as vias nasais e a garganta, e a gente vai entender por quê. Então, o sujeito ele pode não sentir o nariz escorrer, que é uma dos sintomas, não sentir a inflamação da garganta, né? Mas ele pode estar ali com o vírus e depois se manifestar, tá bom? E aí, 20% desses casos, elas já requerem, sim, um atendimento hospitalar mais agudo, que são aquelas pessoas que vão em internação, entram em um processo de incubação, né? Enfim, tá bom? Então, assim, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Essa infecção respiratória ela pode ficar mais grave. E, assim, esse COVID, né, eu coloquei um O aqui, mas saiu só o S.
Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E e NL63 e o beta-coronavírus OC43 e o HKU1, que aí eu vou mostrar para vocês nessa tabela. Olha só, a gente tem o primeiro caso de coronavírus, ele ocorreu em 1966, que foi justamente esse aqui. Esse coronavírus, ele foi ocasionado ele foi passado também de animais. Foi o primeiro coronavírus, tá? Ele tem um animal, não lembro o nome agora, que ele come umas sementes e ele, depois que come, ele defeca e ele produz o café mais caro do mundo. E aí ele surge desse animal, né? Onde as pessoas consumiram e elas começaram a ter o coronavírus, desse de 1960. Esse coronavírus, ele afetou justamente a respiração. Eles perceberam o quê? Eles perceberam que esse coronavírus, ele era um vírus animal, só que houve mutação que conseguiu afetar diretamente o sistema imunológico e o corpo no processo de adaptação do corpo humano, que foi o que aconteceu agora nessa Covid-19. Algumas pessoas dizem que o Covid veio do morcego e outras dizem que veio da cobra. Cientistas já comprovaram que ele foi, sim, do morcego. Qual é a probabilidade que eles trazem? E eles levantam. Esse Covid, ele sofre mutações muito rápido. A gente vai falar mais sobre isso. E o que é que pode ter acontecido? É uma das questões que os cientistas levantam, é que esse Covid, ele é sim do morcego. Uma cobra pode ter sim comido o morcego, porque cobra come o morcego, vamos se dizer assim, é fato. E esse morcego ter o Covid, essa cobra comeu, ela sofreu mutação dentro dessa cobra, onde um ser humano foi lá, né, com as suas iguarias perfeitas dos chineses, e entre outros, e comeu. E cobra é comido até aqui no Brasil mesmo, né? E ela comeu e ela sofreu modificação na cobra, o que também sofreu uma modificação, né, uma codificação, uma mutação também para o ser humano, que foi proliferando muito rápido. É uma doença que se manifesta e se prolifera muito rápido, pessoal, devido ser uma questão de ar, né, no ar respiratório, do espirro. Então, você pode ter espirrado, lembrando, o vírus ele fica, eu vi algumas revistas, alguns artigos que falam que o vírus ele fica até 3 horas, mas tem outras que dizem que fica até 4 horas no ar, né? Então, existe esse tempo. Então, você pode ter espirrado na mão, vamos supor, e ali, de um tempo, tocar na mão de outra pessoa, e assim vai sucessivamente, passando para outras pessoas, contaminando. Em 2003, que foi uma das mais graves, assim, em 2003 foi a Covid-19, a COVID, que foi uma das primeiras, né, a síndrome respiratória aguda. Ela matou muitas pessoas. Em 2004 teve outra. Em 2005, em 2012 teve mais uma. Essa daqui matou infectou 1.000 e poucas pessoas, matou 900 e poucas, né? Então, foi muito, só que foi mais no Oriente Médio, que é por isso que é Covid-MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Que foi ocasionada também por um outro animal que eles comeram. Alguns destacam que foi o camelo, tá? Porque lá eles não sabem se foi do leite do camelo ou se foi da carne que eles comem do camelo. E eles tiveram o uso, né, dessa carne ou do leite, e eles tiveram o Covid, né? Em 2019 vem o Covid. Esse N é de novo Covid, 19N-CoV, ou seja, novo Covid 2019, por isso que pega o nome Covid-19. E existe uma preocupação dentro desse Covid, que a gente vai falar sobre a estrutura genética,
estrutura dela, entre processo mutável, o genoma em si, que foi descoberto por 2 brasileiras da faculdade da USP, né? Que elas descobriram que ocorrem mutações, e a gente vai falar mais sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, levantar a mãozinha aí, eu vou abrir para vocês, tá? Então, isso é um histórico para vocês entenderem, mas a gente precisa entender um pouco sobre como é formado o vírus, né? Então, olha só, esse é o vírus, né? Por que COVID? Porque quando eles foram analisar o vírus, eles perceberam, corona, né, vírus, eles perceberam que em volta do vírus existia justamente as espígulas, que são esses pontinhos aqui, né? Essas espígulas, elas são justamente o que forma tipo uma coroa. E essa espígula é o que vai se ligar às nossas células, né? Então, eles perceberam que esse vírus tinha como uma coroa. E aí eles colocaram coronavírus devido a uma coroa, um formato de uma coroa. O que é mais, assim, o que causa esse vírus ser um vírus mais difícil de encontrar a cura, mais difícil de encontrar algo que seja um bloqueador, né? Que a gente vai falar sobre a proteína spike, que é a principal dela. Porque esse vírus, ele é composto não por uma fita de DNA, mas uma fita de RNA. Agora, olha bem, essa fita de RNA é envolvido pelo esse envelope proteico. Lembra que a gente estudou, a gente teve uma aula sobre nucleotídeos, né? Que nós falamos sobre adenina, timina, guanina, uracila, que é o do RNA, certo? Adenina, timina, guanina, citosina, do RNA. E aí nós temos adenina, timina, uracila e adenina, uracila, guanina, citosina, porque a timina não tem no RNA. Beleza? Nós falamos, vocês lembram sobre essa aula? Quem lembra? Nós falamos. Sim. Deu aquela fala, beleza? O que acontece, pessoal? Os cientistas descobriram que esse RNA, ele tem um exemplo, não é essa quantidade, mas a gente tem uma quantidade maior, claro, mas lembrem-se que eu falei, a mesma quantidade de adenina, uracila, que é a adenina, timina, né? Guanina, citosina. Então, a mesma quantidade de adenina tem que ser a mesma de uracila, a de guanina, a de citosina, certo? Então, vamos supor que tenha 2.000 ácidos nucleicos. Tem muito mais, parece que é 26 ou é 36. O que ocorre, pessoal? Então, se a gente for dividir esses 2.000, a gente vai dividir por esses 4. Então, são 500 de adenina, 500 de uracila, 500 de guanina e 500 de citosina, onde dá os 2.000, né, ácidos nucleicos. O que ocorre com esse vírus? Devido a ele sofrer várias mutações, o vírus em si sofre mutação na sua cadeia de ácidos nucleicos. Porque isso não quer dizer... Tem 2.000, certo? Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai ter 500 para cada. Pode ter mais adenina e uracila e menos guanina e citosina. Como pode ser ao contrário. Pode ter mais guanina e citosina e menos adenina e uracila. Só que ela sofre uma mutação, onde, por exemplo, vamos supor que tenha 250 de uracila e 250 de adenina. E os demais, 1.500, são divididos entre guanina e citosina. A mutação pode fazer isso que faça ao contrário. A uracila e a adenina tenham mais e a guanina e a citosina menos. Ela sofre essa mutação constante. E a quantidade de
ácidos nucleicos se modifica. Tá dando para entender? Tá dando para entender aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Só um instantinho, deixa eu aceitar aqui a Regiane. Estamos, professor, tá dando sim para entender. Tá. Então, peraí. Então, pessoal, essa modificação, né, na fita de RNA é o que vai ocasionar com que o vírus tenha dificuldade, aí a gente tenhamos dificuldade justamente de encontrar os bloqueadores, porque existe essa modificação. Então, como o RNA, ele se modifica mais rápido. Se fosse um DNA, não, a gente conseguiria encontrar um bloqueador, né, mais eficaz, mais rápido e assim por diante. Tá bom? Só um instantinho. Tô tentando aqui aceitar. Tem 2 pessoas para aceitar aqui. Só que não está carregando aqui a página. Peraí. Aqui. Já. Então, é isso. Então, a gente entende que existe essa modificação dentro do RNA, tá bom? Nos ácidos nucleicos. Beleza? Então, assim, os autores, eles destacam que existem 3 fatores que se combinam para tornar esta doença mais perigosa. Então, esses são os 3 fatores que os cientistas destacam, que é o que ocasiona com que o coronavírus ele se torne algo mais letal, vamos dizer assim. Ou a gente pode dizer algo mais que causa uma deficiência, que causa uma doença mais aguda, grave e assim por diante, tá? Primeiro fator, nós seres humanos, nós não temos experiência imunológica direta com esse vírus. Então, como esse vírus é um vírus novo, o nosso sistema imunológico, ele não sabe responder contra esse vírus. Se o nosso sistema imunológico, não responde contra ele, nós não conseguimos ter um combate a esse vírus. Por isso, por exemplo, um exemplo clássico, né, do nosso sistema imunológico trabalhando é o que eu falei para vocês sobre a febre. A nossa temperatura sobe, buscando matar o vírus, que é irreconhecível, dentro do nosso corpo. Tá bom? Segundo ponto, é altamente transmissível. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o que ele ocasiona no corpo, né? Muitas pessoas não estão, a gente vê isso na população, e essa aula é justamente uma forma que eu encontrei de levar para vocês um conhecimento sobre que vocês possam conscientizar alguns familiares de vocês e levar esse conteúdo. Porque, veja bem, existem dados aí que dizem o seguinte: de coronavírus morreram morreram 2.000 e poucas pessoas, e outras pessoas morreram de doenças coronárias, de pneumonia, e entre outras doenças. E a gente vai ver uma coisa dentro do coronavírus, que o coronavírus, ele não só, por isso que ele é tão letal, porque ele não só mata pela sua causa direta, que é a síndrome respiratória aguda grave, como também ocasiona outras doenças que a gente vai chamar de comorbidades. Então, o coronavírus, ele pode levar o sujeito a desenvolver uma pneumonia, que é o que mais se fala,
mas também pode levar o sujeito a desenvolver doenças do coração, porque esse vírus é letal, pode fazer o sujeito desenvolver uma doença renal, tá? O que faz com que os rins parem, então a gente vai ter aí a deficiência renal, pode ocasionar doenças sanguíneas, porque é um vírus que ele vai afetar o nosso corpo pela corrente sanguínea, tá? Doenças no estômago, tá? E entre outros. Então, as pessoas estão até mesmo que os geneticistas chamam de bactéria interna, que é onde começa a se criar algumas bactérias devido ao pus, e aí começa a criar, né, alguns bichos, vamos se dizer assim, para que possa ficar ali naquela parte. A gente vai entender mais sobre isso. Você quer falar, Beatriz? Não, eu tinha esquecido que estava aberto o microfone, desculpa. Ah, tá. Certo? Outro ponto. E tem uma alta taxa de mortalidade. Como eu falei para vocês, então esses são os três fatores que se combinam para que essa doença se torne tão perigosa, agressiva, né? Que nós não temos uma experiência imunológica direta, e nós vamos entender sobre essa questão do sistema imunológico, porque as pessoas também têm uma visão assim, pegou, não pega mais. Errado. Já tem casos de pessoas que pegaram de novo e pegaram de novo. Tem um caso que eu vi que a pessoa pegou 3 vezes, justamente pelo seu processo de RNA. Não é um vírus de DNA, já falei isso, repito, é de RNA, devido à sua mutação. Então, é possível, sim, que nós peguemos aí mais de uma vez, tá? Existe uma visão de que não se pega. Já tem casos comprovados de pessoas que pegaram o coronavírus mais de uma vez, tá bom? A maioria dessas abordagens de vacina tem como alvo a proteína spike trimérica, com o objetivo de obter anticorpos neutralizantes protetores. O que acontece? A proteína principal do COVID-19 é essa proteína chamada spike. O que ocorre? Essa proteína, ela afeta diretamente o nosso... Primeiramente, ela vai afetar a área nasal e a garganta, onde ela vai começar a adentrar as células. E com isso, esse spike, ela vai se proliferar pelo nosso corpo através de uma corrente sanguínea e também pelas questões respiratórias. Devido nós ser afetado primeiramente pelo nariz, pelas nossas vias respiratórias, por isso que o primeiro órgão a ser afetado é justamente os nossos pulmões. Então, ela vai adentrar e vai afetar os pulmões. Só que quando ela adentra o pulmão, ela também vai pelo sangue, o que também vai afetar outras áreas, fígado até, tá bom? Pâncreas, rins e entre outros órgãos, tá bom? Então, uma das proteínas que eles buscam justamente neutralizar é a spike, que é a proteína do coronavírus, tá? A SARS-CoV-2, faltou o S ali, está intimamente relacionado com a SARS-CoV, que é aquela primeira que a gente falou. O que eles perceberam? Que os dois vírus, aquele SARS-CoV, que foi lá de 1960, ele tem o mesmo, né, combinação, a sequência que eu falei para vocês de ácidos nucleicos, né, igual, eles são iguais os seus receptores. 79% de identidade dessa sequência. E ambos usam a enzima conversora de angiotensina, que é a ACE2, como seu receptor. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Esse ACE2, o que acontece? A spike, ela vai chegar, que é a proteína do COVID-19, e ela vai se conectar justamente com essa outra proteína, que é a tal de ACE, né? ACE2. Como ela é? Qual é a maior importância desse
dessa proteína. Ela é responsável, quando nós temos pressão baixa ou pressão alta, ela é responsável por fazer um processo de regulação do nosso organismo. Então, ela vai afetar diretamente a nossa pressão arterial, né? Então, vamos se dizer assim, a nossa pressão. Quando nós estamos com a pressão baixa, essa ACE aí, ou ACE, ela começa a fazer uma volta, vamos dizer assim, ela começa a andar pelo nosso corpo, buscando transformar algumas proteínas, que é essa que aqui, o nome bem estranho, angiotensina, né, 1 em 2 e a 2 no 3. E elas vão fazer o quê? Elas vão regular tanto o nosso processo respiratório, quanto nossa pressão arterial, quanto os nossos rins, e entre outros órgãos. Como a spike, ela afeta diretamente essa proteína, que é uma das proteínas que está no nosso sangue, ela anda, por isso que o COVID, ele afeta não só a síndrome respiratória, mas como outras doenças coronárias, doenças como pneumonia, dos rins, pressão e entre outras, tá bom? Então, ela adentra justamente a essa proteína ACE, assim por dizer, que ela também está entre as nossas vias respiratórias. Então, ela vai se conectar diretamente com essa proteína e se proliferar dentro do nosso corpo, tá bom? E aí foi batizada justamente de D614G. Aí, olha só, essa mutação é resultante de uma única alteração do código genético do vírus. Deixa eu só aceitar aqui, para sério. Então, essa mutação é resultante, né, dessa única alteração do código genético do vírus. A substituição, olha só, a substituição de guanina por adenina na posição 23.403 é formado, olha, tanto de pares de nucleotídeo, eu nem lembrava que eu tinha colocado. Nós temos 30 mil pares de nucleotídeos dentro do vírus. E há uma alteração constante, no que eu falei para vocês, desses ácidos nucleotídeos, desculpa. E esses ácidos, né, eles modificam, o que leva a uma dificuldade de encontrar justamente o seu maior bloqueador. Porque se eu tenho uma quantidade maior de guanina e eu preciso bloquear ele, que está ali, essa quantidade, se ela sofre mutação, já não é mais ela, é a adenina. Não é mais ela, é a timina, ou a uracila, e assim vai. Então, essa modificação faz com que os cientistas tenham maior dificuldade de encontrar uma cura para o Covid-19, que a princípio, né, nós temos aí, ontem mesmo, foi hoje, eu não lembro, nós tivemos aí uma probabilidade de terem encontrado uma vacina, né? Certo? A nova cepa do vírus é mais transmissível por 2 motivos. Então, assim, a gente precisa entender por que ele é tão transmissível. Primeiro, vamos lá. A sua estrutura é o processo estrutural. A mutação D614G afeta diretamente a proteína spike, responsável pelas protuberâncias em torno do vírus. Então, como ela vai afetar diretamente essa proteína, né, ela é afetada, ela vai afetar, ela vai sofrer essa mutação no seu processo aqui, ó, estrutural. Então, se eu tenho uma modificação estrutural, eu tenho uma mutação, porque eu tenho determinadas proteínas para determinados, responsáveis por determinadas questões de absorção. Por exemplo, eu tenho uma proteína para a regulação de oxigênio, né? Então, se eu tenho essa regulação de oxigênio, eu tenho uma quantidade X. Se essa estrutura modifica, eu tenho um grande desenvolvimento de alguma mutação aí que pode me levar a um adoecimento, a morte, a óbito, enfim. Tá? Então, o primeiro que eles perceberam, um dos grandes motivos, foi a estrutural. E a segunda é um fenômeno que eles chamam de aprimoramento dependente do anticorpo.
ocorre quando os anticorpos humanos não conseguem neutralizar um vírus. Então, além da sua estrutura, esse vírus ele não pode ser combatido pelo nosso próprio sistema imunológico. Por quê? E aí, olha só a importância da gente entender a mutação e a neutralização dos nossos anticorpos. Desculpa. Foi percebido, eu falo isso mais à frente, mas já adiantando para vocês, que esse vírus ele sofre mutações igual o vírus do HIV, igual o vírus de outras doenças. Então, ela tem uma modificação muito rápida. Pode falar. Desculpa, professor. Eu estava assistindo um estudo, já ia perguntar sobre isso. Que os cientistas falavam que uma das maiores dificuldades de encontrar a vacina era porque o vírus sempre estava sofrendo mutações. Então, devido ao estudo que ele aí ele acabava sofrendo mutações, dependendo do local. Até, por exemplo, no Brasil, ele estava se adaptando pelo fato de ser muito quente. Aí o vírus sofria essa mutação também, constante. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, adiantando já aí os slides, já vocês sabem que eu não sou muito de usar slides, então eu vou falar. As brasileiras que encontraram o genoma, elas perceberam que o genoma da China é diferente do genoma da Europa, que é diferente da nossa e que é diferente dos Estados Unidos. A nossa se aproxima mais com a dos Estados Unidos. Então, o genoma, por exemplo, o Gustavo falou uma coisa muito interessante. Por que eles acreditavam, os cientistas daqui do Brasil e entre outras autoridades da saúde, não acreditavam que esse vírus ele se instauraria no Brasil, né? Ela não iria se hospedar, porque o nosso clima, né, é muito tropical. Então eles não acreditavam que o vírus ele teria uma sobrevivência em ambientes quentes e que sim ele sobreviveria somente em áreas frias, né, de baixa temperatura. Só que o vírus ele sofre essa mutação e ele se adaptou ao calor. Foi um dos pontos que chegou ao Brasil e se estendeu. Porque ele teve essa modificação e ela se estendeu ao Brasil, tá? Então, isso que o Gustavo falou, sim, é verdade. Ela sofre mutação, tanto que ela foi comparada com o HIV, né? Com o Zika vírus, tá? A modificação dela são igual a eles. Então, é por isso que é difícil encontrar uma cura para ele, tá? Veja, ele só é igual ao outro Covid, vocês podem falar assim, mas professor, o senhor disse que o genoma, né, a estrutura, é muito parecida com o outro. 79% apenas. Né? Então, a gente precisa ver aí os outros 21%, como é, tá bom? Os sintomas do Covid podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, tá? Como ele ocorre, como ele vai atuar no nosso corpo? Então, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que acontece com o vírus é ele adentrar pelas nossas vias respiratórias. Como ele está adentrando pelas nossas vias respiratórias, é por isso que os primeiros sintomas que nós sentimos é esse pequeno resfriado. É o nariz escorrendo. Sabe o nariz escorrer? Você sente. E a garganta inflamada. Porque é o primeiro contato do vírus com o nosso corpo. Então, o vírus ele vai iniciar por esse pequeno resfriado. Vou falando sobre os sintomas ditos pela televisão. Então, primeira coisa que nós sentimos, né, que é conforme a Organização Mundial de Saúde, nós sentimos esse leve resfriado, né? Então, nós sentimos a garganta inflamar e o nariz escorrer e assim por diante. O que ocorre? Quando ele adentra, agora veja bem, vamos supor que esse vírus ele já adentrou ao nosso corpo. E aqui nós temos uma célula. Veja só aqui, ó, a coroazinha que eu falei. Ela vai se conectar com um receptor
da nossa célula. E ela vai começar, é como se ela fosse um canal de transporte. Então, aqui está a célula, e aqui está o vírus. Ele vai se encaixar. E ele vai começar a jogar para dentro da célula o RNA, que é o vírus em si. Quando esse vírus ele está dentro da célula, ele começa a fazer a sua mutação e ela começa a mudar a sua estrutura. Ok? Pode repetir de novo, professor? Posso. Ela adentra a célula, solta o vírus de RNA e o RNA ele começa a se multiplicar dentro da célula. Entendeu? Tá bom. Quando ela começa a se proliferar, né, se aumentar a sua quantidade desse vírus, está dentro da célula. É onde a gente começa a sentir os primeiros sintomas. Então, a gente sente a garganta fechada, o nariz escorrendo. O nosso corpo, o sistema imunológico, percebe que tem um corpo, um vírus diferente, e ele começa a tentar matar esse vírus. De que forma? A temperatura do nosso corpo aumenta. Então, primeiro sintoma, resfriado, depois uma febre. Certo? O que acontece? Quando esse vírus está dentro da célula, ele estoura a célula. Então, a célula que estava aqui, ela estourou. Dentro dessa... Então, vamos supor que eu coloquei uma... Aqui é a célula. Aqui dentro, eu tenho... Deixa eu tentar... Aqui, ó. Aqui é uma célula. Aqui dentro, eu coloquei só essa aqui, ó. Só que como eu coloquei essa daqui, ela começou a se multiplicar. E a célula ficou cheia. E ela estoura. Quando ela estoura, cada vírus desse que foi multiplicado procura outra célula do nosso corpo. E ela ocupa, ela adentra esse vírus, essa célula, essa nova célula, e vai fazer o mesmo processo. Ela vai se multiplicar dentro da célula, até que a célula estoure e ela se multiplique e ela vai invadindo o nosso sistema celular, né? O nosso processo do nosso corpo e afetando todo ele. Por isso que nós temos. Oi? Por isso que ela é tão rápida, né? Por isso que ela é muito rápida. Isso, gente, lembrem-se, a multiplicação estrutural dela é muito rápida, a modificação estrutural. O nosso corpo ele já não responde. A temperatura já começa a aumentar, certo? E aí a gente não consegue matar o vírus assim. Por isso que é muito rápido. Beleza. E olha só como é que ela fica. Várias outras vão afetando outras células. Aí o que acontece? Como ela afeta o sistema? Lembrem-se, SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. O que ocorre? Como ela adentrou pelas nossas vias respiratórias, então eu já senti os primeiros sintomas. Já senti resfriado, garganta inflamar, já peguei uma febre, já está afetando. Como ela entra pelas vias respiratórias, ela vai diretamente para onde? Pulmões. Né? Diretamente para o pulmão. E ela começa a invadir as alvéolas do nosso corpo, onde ela começa a fazer com que nós tenhamos dificuldades respiratórias. O nosso pulmão, ele contrai. E as alvéolas começam a ter uma dificuldade de oxigenação do nosso corpo, diminuindo. O que acontece se eu não tenho? Aí agora, olha só. Tem as alvéolas aqui, pulmonares. Essas alvéolas, eles são aqui dentro, ó, pessoal. Aqui é o pulmão. Beleza? Se a gente tira o pulmão, ele vai ficar mais ou menos assim. A cada ponta dessa aqui, tem o que nós chamamos de alvéolas. Essas alvéolas são responsáveis pelo processo de oxigenação do nosso corpo inteiro.
oxigenação do sangue, oxigenação dos outros órgãos e assim por diante. O que é que acontece? Como o coronavírus ele se adapta às alvéolas, ela se adapta não, desculpa, ela se começa a conviver, se instaura nas alvéolas, ela começa a criar água dentro dos nossos pulmões, que é o que ocorre com a pneumonia. Então, ela começa a criar água, dificultando a circulação do oxigênio e a retirada do dióxido de carbono, assim por dizer. Se eu tenho essa... E o dióxido de carbono é muito prejudicial para o nosso corpo. Então, se eu tenho essa dificuldade, começa a ter água. Então, quando eu inspiro e expiro, eu estou fazendo um processo de oxigenação. Né? Quando você está muito nervoso, o que ocorre? Nós temos aí uma dificuldade respiratória e o que leva a nós termos aí, muitas das vezes, né, a ansiedade, por exemplo, uma falta de oxigenação, até mesmo no encéfalo, o que nos leva a um desmaio. O que ocorre? Quando você está nervoso, ou você está com um ataque de ansiedade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É uma técnica de relaxamento, né, técnica de respiração diafragmática, onde nós iremos oxigenar o nosso corpo de forma mais saudável. Como as alvéolas estão afetadas pelo coronavírus, né, por esse vírus, ele começa a acumular água. Ele tampa esses buraquinhos aqui, evitando justamente a circulação do oxigênio, né, e do dióxido de carbono, que é para a retirada. E aí começa a ter essa dificuldade respiratória. Lembra que eu falei que ela se vai transcorrer, ela vai se comunicar dentro do corpo através do sangue? Então, como o vírus começa a passar por outros órgãos. Já tem estudo comprovado que o coronavírus pode afetar o nosso encéfalo, ocasionando o sujeito ter AVC. Aneurisma vascular cerebral. Então, o coronavírus ele pode levar o sujeito a ter AVC. Por isso que eu falo para vocês, coronavírus não está matando, certo? Não está matando diretamente, porque é um vírus que sofre mutação e afeta outras áreas, desenvolvendo no sujeito outras doenças. Imagine o HIV, como a gente mesmo fala, ninguém morre de HIV, isso é um fato. Mas o HIV, ele leva o sujeito a ter outros desenvolvimentos de doenças que levam o sujeito a óbito, não é? Mesma coisa o Covid. Diferença é que o Covid tem sim uma linha direta de morte, de óbito, que é sobre dificuldade respiratória. Então eu posso morrer por uma pneumonia ou por uma parada cardiorrespiratória, né? E eu também desenvolvo doenças cardíacas, paradas cardíacas, né? Doenças coronárias, porque o Covid também afeta o coração. Nosso coração ele precisa de oxigenação. Então, se a gente já vê como é uma doença grave, né, respiratória aguda, doença respiratória aguda grave, ela afeta diretamente o oxigênio. Então, nossos órgãos ele precisa de uma oxigenação, tá bom? Só para vocês terem essa noção. Isso aqui é uma foto que eu peguei da internet. E assim, aqui a gente pode ver como o coronavírus ele afeta, que é pulmões. Essas partes brancas é onde existe o vírus e ele se instaurou aí. Se instaurando aí, ele começa a acumular água. Como está com má funcionamento? Ela desenvolve ali algum pus mesmo, e má funcionamento de restauração do órgão, vamos supor. O que leva a nós desenvolvermos bactérias perigosíssimas. Bactérias que vão corroer o nosso órgão. No caso, o nosso pulmão. As alvéolas, por exemplo. Tá? Então, é uma outra doença, uma outra coisa que pode levar a óbito. Que é justamente as bactérias ali envolvidas. Tá bom? Ok? Até aqui? Ok. Sim.
Alguém quer falar alguma coisa? Professor, quando o senhor estava falando aí sobre o pulmão, né? Uma grande preocupação da nossa família é que a minha mãe trabalha dentro do supermercado, né? Hum, E a minha mãe, há muitos anos, desde a adolescência dela, ela é fumante. Então, nós sabemos que, né, se ela correr o risco de pegar esse vírus, dificilmente ela vai sobreviver, porque ele ataca onde já é fragilizado nela, né? eu tenho essa mesma preocupação, viu, Liliane? Então, todos os dias, quando ela vai trabalhar, a gente fica assim tenso, né? Porque como esse vírus é muito forte, né? Pessoal, assim, eu tentei trazer essa aula para vocês. A ideia foi a gente trabalhar, acho que é um conteúdo interessante, é algo atual, mas que também eu possa levar um pouco de informação para vocês sobre isso. Porque existe muita informação distorcida aí nas mídias, né, em uma visão diferenciada. Então, a ideia é que vocês tenham conhecimento e possam aí também ter um auxílio para orientar algumas pessoas, né, sobre isso, a preocupação, o cuidado, porque existem pessoas, a gente ainda existe. Hoje fiquei sabendo agora, né, recentemente, que estava tendo a manifestação hoje, aqui em Rio Branco, né, pessoas querendo que alguns negócios voltem a funcionar. Pessoal, a gente compreende que agora é um momento delicado economicamente. Só que a gente precisa buscar, conforme a lei do Estado, os nossos direitos economicamente. Eu estou trazendo para uma questão econômica. Eu não sou economista, mas eu entendo um pouco porque eu trabalho em um processo em prol da minha economia. Então, existem pessoas que precisam refletir sobre vidas. Eu acho que a ideia agora não é nós pensarmos em um capitalismo. A nossa sociedade, e agora vocês, né, futuros psicólogos, estudantes de psicologia, pessoal, nós estamos falando de vidas, pessoas. A gente, até quando a nossa humanidade é algo que me deixa assim perplexo. É algo que me entristece mesmo. Eu acho que por ser humano, primeiramente por ser humano, mas também por ser psicólogo, me entristecem ver pessoas tratando essa doença como se fosse algo banal. São mais de 13 mil pessoas mortas. São famílias. Eu perdi um amigo recentemente por Covid-19. Não é fácil. A gente só vai reconhecer no momento em que o Estado ou o país estiver em mais colapso do que está. O que necessita? Então, assim, a gente precisa ver isso de forma diferente. Agora não é só uma questão econômica. Eu converso com um amigo meu, ele trabalha, a gente é trader, e a gente estava conversando e eu falando para ele, é uma guerra agora. É uma guerra. E a gente precisa batalhar ela pelas vidas, não por enfoque inicial economia. As pessoas dizem assim, mas a gente não pode esquecer da economia. Não, a gente pagou imposto. Esse tempo todo foi para quando ocorresse esse tipo de situação, nós tivéssemos um auxílio, um apoio governamental federal. As pessoas que necessitam desse auxílio que está saindo, elas devem receber. É um direito delas, isso não é de graça. Você paga seu imposto para isso. Então, assim, eu estou falando isso para vocês terem uma noção de quão sério tá as pessoas não percebendo o quanto esse vírus é letal. Não é brincadeira, não é. São mais de 13 mil mortos. E, assim, eu não quero que nenhum familiar meu venha a óbito com isso, mas eu também não quero que nenhuma família venha a chorar por causa disso. Que ser humano eu sou. Eu acho que a nossa sociedade adoeceu tanto, e aí a gente entra em uma visão de psicologia e como social. A nossa sociedade adoeceu tanto que a morte do outro já não me sensibiliza mais. O homem, olha, veja bem a frase que eu vou falar para vocês agora. O ser humano que fala em humanizar, eu sempre falo essa frase. O ser humano que fala em humanizar é o mesmo ser humano que está desumanizando. Então, nós precisamos, se nós não conseguimos modificar a nossa visão diante disso,
eu preciso rever o meu conceito de humanização. Infelizmente. Né? Então, assim, eu trago algumas pessoas, quando eu debato muito sobre essa questão, algumas pessoas dizem assim, que nada, não tá matando, não tá... Não, gente, é sério. Eu acabei de trazer para vocês aqui, olha só, várias outras questões que podem levar o sujeito a óbito. Não só a doença respiratória aguda, a síndrome respiratória aguda grave. Não só isso. Doença coronária, AVC e entre outros. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. É necessário. Tá bom? Então, assim, os primeiros sintomas são esses que eu falei para vocês, né? Gripe, primeiramente nariz escorrer, garganta inflamada, febre e depois, claro, a doença, a síndrome, as dificuldades respiratórias. Eu tenho aí detalhe. Apareceu alguns vídeos, né, que as pessoas dizem assim, é mentira. Pessoas caindo no chão, tendo aquela dificuldade de respirar. Eu tenho uma amiga minha que ela mora na Itália. E ela falou que é daquela forma mesmo, assim, ela disse que foi um caos lá, né? E é muito ruim. Eu conheço pessoas que tiveram, assim, próximas, que eu tô atendendo pessoas, né, pacientes, e alguns pacientes, eu posso até trazer, assim, um relato em si, destacam esses sintomas. Perde o paladar, o olfato, né? Essa dificuldade respiratória. E algumas pessoas vão sentir mais afinco, outras não. Então, algumas vão sentir mais essa dificuldade respiratória mais forte, outras não. Tá? Tainara? Professor, eu posso falar o que eu senti? Pode. Tá. O meu foi sintomas muito leves, né? Até porque, posso dizer assim, sou uma pessoa muito saudável, graças a Deus, né? E eu tava tomando bastante vitamina. E, assim, acredito que minha imunidade estava muito boa. Então, o que eu senti mesmo, no início, eu não senti gripe, nem o nariz escorrer. Não senti falta de ar. Não senti febre. Não tive febre. Mas eu tive umas dores musculares. E, assim, um pouco, assim, de gastura, assim, sabe? Assim, aquele negócio pesado. E aí, no final, eu perdi o paladar e o olfato. Mas a minha mãe, como ela já é mais velha, né? Ela sentiu muito forte, dor na garganta, muito forte mesmo, muita dor muscular, muita febre, passou uns 2 dias acamada. E assim, foi se recuperando, lutando, e ela foi uma das primeiras que ficou boa. E aí, no final do ciclo viral, a gente perde o olfato e o paladar. Aí, depois vai voltando aos poucos, mas aí demora mais ou menos um mês para voltar 100%. Até hoje eu ainda sinto aquilo, alguma coisa assim, tipo, falhando. Não sinto aquele gosto completo, ou cheiro completo. Não sinto cheiro de quibu ainda. Mas foi isso. É ruim. E aí você sentiu meio que sintomas leves, né? Como você mesmo falou. Imagina pessoas que sentem mais grave, né? E você achou ruim. Então, assim, são coisas que a gente precisa, sim, colocar à mostra, tá? Obrigado pela contribuição, Tainara. Bem, o diagnóstico do Covid-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, que deve avaliar a presença de alguns critérios clínicos. Pessoas com enquadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza, que é justamente esse escorrimento no nariz, dificuldade respiratória, é o que chamamos de síndrome gripal. Então, esses são os primeiros sintomas, vamos se dizer. É uma das formas de diagnóstico. Um quadro clínico, tá? Outro quadro clínico, né? Esse aqui é só chamado a síndrome gripal. Outro quadro é o chamado pessoas que têm desconforto respiratório, ou seja, dificuldade para respirar. Pressão persistente no tórax, lembra que eu falei sobre o processo de pressão? Aumenta. Saturação de oxigênio menor de que 95% em ar ambiente. Coloração azulada dos lábios ou no rosto, o que é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Então,
Existem pessoas que vão ter a síndrome gripal, que é algo mais leve, vamos dizer assim, mas tem as consequências, e as mais agudas, né, que é aquela que você já precisa, por exemplo, de incubação, né, ser incubado para uma melhor respiração, tá bom? Pessoal, a atuação do psicólogo. Eu quero trazer um pouco para vocês, eu coloquei algumas coisas aqui, né, só que eu quero trazer para vocês, vou pontuar aqui, ó, buscar garantir a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos, orientação sobre os aspectos de higiene que visam minimizar os riscos de contágio, conscientização das eventuais mudanças de hábitos e de possíveis implicações emocionais que podem acarretar, né, por conta disso, uma abordagem, quando é necessária, das implicações emocionais da quarentena e dos seus aspectos psicológicos do isolamento, e o exercício da profissão segundo os códigos de éticas profissional, né, do psicólogo, que é evitar o pânico. Então, assim, eu trouxe esses pontos aí para vocês, mas eu quero falar sobre como é a nossa atuação como psicólogo, como eu estou atuando, eu estou atendendo, né, pessoas que, como eu falei para vocês, eu faço parte da equipe, um projeto do Estado, que nós atendemos familiares e pacientes do Covid-19, e tem alguns outros psicólogos que estão atendendo profissionais da saúde. Eu estou no grupo que atende pessoas com Covid, e pessoas que são familiares, e pessoas que muitas das vezes também que estão em sofrimento devido ao isolamento social. O primeiro ponto que a gente precisa destacar, e eu acho importante, é o seguinte, é trabalhar na saúde mental e no bem-estar da comunidade como um todo. Primeira coisa, desculpa, não acreditem em tudo que vocês veem nas mídias. Busquem se informar. Uma das primeiras recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Conselho Federal de Psicologia é que não busquem informação constante sobre o momento atual, sobre a pandemia em si. Quanto mais você procura, mais você se preocupa, mais você tem um adoecimento mental. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, junto ao Conselho Federal de Psicologia, para um bem-estar mental, nós estamos aconselhamento, que a gente está fazendo aconselhamento, né, psicológico e acompanhamento, é que tenhamos cuidado com as informações. Assista jornal uma vez por dia, de preferência pela manhã. Assista, fique-se informado pelos os momentos atuais e depois pare, não procure constantemente, né? Cuidado, muito cuidado, pessoal. Um outro cuidado que precisa se ter é o cuidado com, além das informações, os cuidados preventivos. Então, eu preciso me cuidar. Lavar as mãos com água e sabão. Se eu não estou em casa, lavar com álcool em gel. Utilização de máscaras, né? Muito cuidado ao ir ao mercado, quem vai ao mercado, né? Algumas pessoas estão, eu ouvi aí, a gente vê no jornal, constante, já tem casos registrados aqui no nosso estado, de pessoas que não tiraram a máscara, mas levaram o vírus devido a uma sacola. Então, o que a Organização Mundial de Saúde está falando? Busque higienizar a sacola, higienizar os produtos de casa quando chegar, depois a retirada da máscara, após a lavagem das mãos, tá? Muito cuidado com isso. Em uma questão de saúde mental, a gente também precisa buscar lidar com algumas questões do nosso dia a dia. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, eu compreendo todos vocês, todos. No entanto, vocês precisam buscar um ajustamento comportamental. Aqui entra um processo de me ajustar no comportamento existente, no comportamento que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou sozinha em casa, que é possível que tenha pessoas que não morem só, não morem com os pais, né, não tenha esposo, nem esposa, nem namorada, morem sozinho. Busque utilizar de novos meios. Christian Dunker, um dos psicólogos e psicanalistas, ele usa um termo e eu meio que inverti, ele fala que é a hora de limpar o porão, eu falo, é a hora de fazer uma faxina na nossa casa. Mas na nossa casa psíquica, pessoal, está na hora, busque organizar o seu tempo.
Estuda em determinado horário. Por exemplo, vocês estudam pela tarde? Estudem pela tarde. Busquem ler livros, assistir filmes. Ah, professor, já assisti filme demais. Ok, busquem ler. A leitura hoje, ela dá uma nova... ela ativa partes do nosso encéfalo muito essencial e importante para o nosso desenvolvimento como sujeito. Então, busquem ler, né? Busquem entrar em contato com familiares pelo WhatsApp, via chamada. É momento de inclusão também. Aqueles idosos que têm telefone, que dificilmente falam pelo WhatsApp, vídeo chamada, é momento de ensiná-los. Quem tem filho, filha, filho, é hora de brincar com seu filho. Aquele tempo que você dizia não ter para brincar, é momento de brincar. Brinque com ele, tire um tempo para ele. Tire um tempo para dialogar com seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, seja lá quem for. Por que isso? Isso é uma forma de ajustamento e bem-estar do sujeito. Nós precisamos disso nesse momento. Nós temos uma visão, muitas das vezes, nós temos um discurso de autossuficiência. E nós, psicólogos, precisamos trabalhar em cima disso. Eu me digo autossuficiente. Eu sou bem sozinho, eu sou muito bem, eu não preciso de ninguém, né? Tem muitas pessoas que têm essa fala egocêntrica. Eu não preciso de ninguém, eu sou muito bem sozinho, né? Antes só do que mal acompanhado, e assim vai. São pérolas do dia a dia. Certo. Isso nada mais é um mecanismo de defesa, porque quando você está sozinho é quando você se sente isolado, se encontra com uma solidão, e a gente não sabe lidar com essa solidão. Nós, psicólogos, dentro desse momento, dentro do isolamento, como eu coloquei aqui para vocês, ó, abordagem necessária, né, para o processo de implicações emocionais do processo de isolamento. A gente precisa levar, né, a gente não precisa, a gente busca levar uma visão diferente sobre bem-estar e sobre relação consigo mesmo, com o sujeito. Então, é momento de vocês refazerem essa visão que vocês têm consigo. Busquem, não é fácil. Hoje existe o CRP, o Conselho Federal, na verdade, CFP, autorizou atendimentos psicológicos online. Então, procurem terapia de uma forma saudável. É bom. Se você está numa angústia, numa ansiedade, a gente precisa, para que nós possamos cuidar da nossa saúde mental. É nesse momento que o psicólogo ele atua no processo de conscientização, no processo de busca de levar um bem-estar. O psicólogo hospitalar, nesse momento, ele está em risco lá. Eu estava dizendo isso recentemente. Se nós já estamos aqui falando dos profissionais de saúde, imagina os psicólogos, que além de uma demanda constante, dentro dos hospitais ainda tem uma demanda consigo mesmo. É mais necessário ainda um alto processo de terapia. Então, mais uma vez, eu pontuo a importância de buscarmos terapia, tá? Então, nosso papel de atuação é esse, buscar um autoconhecimento sobre esse processo, conscientizar de novos hábitos, mudanças de hábitos. Então, poxa, vamos comer vitaminas, né? Vamos comer comidas com vitaminas adequadas, uma alimentação saudável. Eu sei que é difícil. Estava até comentando, antes da quarentena eu estava de uma dieta, perdi 5 quilos. Na quarentena eu ganhei os 5 quilos de volta. É difícil, são hábitos diferentes, ruins, mas que a gente acha, né, na verdade. A gente acha ruim esses hábitos. E a gente começa a ter um desajustamento alimentar. Mas isso também é efeito da quarentena. E a gente precisa trabalhar em cima disso, tá bom? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar nesse novo hábito, não só alimentar, como a conscientização sobre a importância de se cuidar, a importância de modificar alguns comportamentos. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Então, pessoal, lembrem-se. Na verdade, Segurança... Hã? eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É porque muito se falou sobre a cloroquina. Eu queria saber se o senhor sabe sobre algo sobre isso. Quem é que tá falando? É o Luan. Luan. Uhum. Tá no segundo da tarde? Sim.
Não tô lembrando. Ah, tá. Não, é porque eu nunca apareci nas aulas. Ah, tá. Nem presenciais? Não, não as presenciais, no caso. Acho que é por isso que o senhor não lembra. Ah, sim, acho que é por isso. Então, Luan, a cloroquina é o seguinte, vamos falar sobre prescrição médica. Eita, quase não sai. Existe dados ainda eficazes sobre a cloroquina? Sim, existe. Só que a gente precisa entender que toda medicação, toda prescrição médica, ela deve ser manipulada. Ela é um medicamento muito forte. É um medicamento forte. Então, qual é a maior preocupação da Organização Mundial de Saúde? É o uso abusivo desse medicamento, o que leva o sujeito a desenvolver paradas cardíacas e, entre outras, tomando doses de forma errada. Ah, mas estão evitando. Não, não estão evitando. A gente precisa de dados. A gente precisa de um estudo comprovado. Existe outro remédio que muitas pessoas estão dizendo que é muito bom. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, que o rapaz me mandou o nome. Que é um medicamento. Ele me mandou até um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Ivermectina. Ivermectina, desculpa. Essa ivermectina é um medicamento utilizado para bactérias, né? Para algumas vermes também. E as pessoas estão dizendo que ela é eficaz também ao combate ao Covid-19. Né? Existem pessoas que tomaram e melhoraram. Só que a gente precisa entender que organismo para organismo é diferente. Você tomar uma medicação de antiprescrição médica com acompanhamento é uma coisa. Você tomar em casa é outra. Aí as pessoas dizem assim, mas a gente toma vários remédios em casa, mas são medicamentos que muitas das vezes causam vários consequências e sequelas. Então, assim, eu não posso te dizer que não é eficaz porque não conheço de ineficácia, mas já ouvi falar da eficácia dela, sim. Né? Agora, só que é aquela questão, é uma medicação que é usada justamente dentro dos hospitais, com a prescrição médica, com um processo de cuidados ambulatoriais e entre outros. Não é não é a mesma coisa de eu tomar dipirona. Por exemplo, eu não posso tomar dipirona. Se eu tomo dipirona, eu vou justamente parar no PS porque eu vou ter uma alergia respiratória, onde eu vou ter todas as minhas vias respiratórias bloqueadas e eu posso vir a óbito. Né? Então, imagina, eu pego esse medicamento e tenho uma composição de dipirona dentro, em alto nível, eu posso ir a óbito tomando ele. É essas precauções. Por isso que eu digo, vamos buscar, tentar, né, nos policiar nas informações. Isso não quer... mas não estão divulgando. Pessoal, a gente tem que entender que nós estamos em uma pandemia. Tudo que você falar para a pessoa que é bom, a pessoa vai tomar. Imagina aí a autolotação em busca da cloroquina, por exemplo, e você está sentindo os primeiros sintomas e você pode se isolar, porque já é comprovado que você se isolar, azitromicina, né? Você começar a fazer o medicamento em casa isolado, você consegue sanar os sintomas e ficar bom. Imagina a autocompra, o desgaste e pessoas que têm ela mais aguda, mais grave, necessitando dessa medicação, por exemplo, e não tendo mais para comprar, porque a indústria farmacêutica não dá conta de produzir. Não sei se você está conseguindo me acompanhar o raciocínio. Tô sim. Então, existem esses fatores. A gente precisa se preocupar com isso. Isso não quer dizer que seja eficaz, não seja eficaz, pessoal. É eficaz. Só que a gente precisa entender que nós temos uma pandemia, nós temos uma... Eu estou costumando dizer que nós estamos aí em um momento, não só da pandemia, mas nós estamos em um momento de uma hipocondria histérica. O que é isso? Isso foi um termo utilizado por mim mesmo, tá? Eu não li nada sobre hipocondria histérica, eu estou falando.
É uma histeria ocasionada na população geral, hipocondríaca, onde a população ela está buscando utilizar de todos os tipos de medicamento para poder lidar com um vírus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Medicamento, olha, tem aquela célebre frase. Vocês sabem a diferença, e eu acho que vocês sabem que vocês já escutaram esse ditado. Qual a diferença do veneno para o medicamento? Vocês sabem? A dosagem? A quantidade. A dose, exatamente. A dose. Então a gente precisa ter um cuidado nesse questão. Não sei nem se o ditado é assim mesmo, mas eu conheço dessa forma, né? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dosagem. Então, eu acho que esses são os cuidados que a Organização Mundial de Saúde, tantas outras mídias têm que ter. Tem que ter. Isso é uma visão minha como profissional de psicologia, como profissional que eu vejo que está acontecendo. Se eu preciso de um bem-estar, eu vejo pessoas comprando estoques. Eu estou vendo pessoas querendo fazer estoque desse medicamento, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Imagina, é um medicamento que ele tem uma composição forte, então tem que ter cuidado. Fala, Regiane. Professor, a minha irmã trabalha no jurídico da Unimed de Santa Catarina. E o protocolo em Santa Catarina, eu acredito que em todas as Unimedes, né? Mas chegou paciente com sintomas leves de Covid, o protocolo é hidroxicloroquina. O que acontece? Por uma questão aqui no Brasil também político-partidária, o SUS não está adotando esse mesmo protocolo. Então, o Brasil está fabricando, o Exército está fabricando hidroxicloroquina e, no fim, a gente vai ser obrigado a exportar isso para os Estados Unidos, coisa que é um absurdo. Só que, assim, nos hospitais... Mas tem hospitais da rede pública que estão utilizando. Piauí é um exemplo. Piauí é um exemplo. Santa Catarina, eu sei que na Unimed é utilizado, mas o SUS está sendo bastante criticado por causa disso, sabe? Porque não estão utilizando, né? Porque não tem... o Inmetro não validou, a Organização Mundial de Saúde não validou, mas assim... é absurdo, tá tudo em teste ainda, né? Tipo... A gente precisa entender também que, assim, a gente não pode só olhar para essa visão... Eu acho que o nosso problema em si é olhar sempre essas questões como uma questão negativa. Eu não vejo assim, juro por Deus. E nem vejo uma questão partidária também. Eu vejo uma preocupação com a Organização Mundial de Saúde devido a algumas substâncias. Então, assim, são coisas que a gente precisa se preocupar. Em relação ao SUS, pelo que eu sei, eu não sei agora, viu, Regiane? Mas eu fiquei sabendo, sim, que existem alguns hospitais públicos do SUS mesmo que estão adotando. Piauí foi um, por exemplo. Né? Eles conseguiram sanar, eles zeraram lá os casos. Teve uma cidade lá que zerou total, mas foi esse cloroquina que eles utilizaram. O problema, o que eu vejo, isso é a minha visão diante dos estudos que eu tenho realizado, diante a minha visão psicológica. Eu acho que é uma preocupação de uma visão em massa em uma medicação que futuramente pode desenvolver aí uma dependência, uma hipocondria dessa medicação. Porque seria muito mais cômodo eu comprar 10 caixas, ficar na minha casa, fazer o que eu quero e ter ele. Não sei se vocês conseguem me acompanhar. Então, eu vejo dessa forma. Eu espero que, de fato, como já falaram, encontraram aí uma vacina. Não sei como é que tá, porque hoje eu não olhei o jornal ainda, mas tinha previsto, teve até uma alta na bolsa hoje. Hoje eu fui mexer na bolsa e eu vi que realmente teve as moedas, né, europeia, o dólar mesmo caiu, teve uma queda no dólar e uma valorização no nosso real. Então, são coisas que apontam aí uma boa saída para isso, né?
Professor, mas por que então o governo não restringe, o Ministério da Saúde restringe a venda da hidroxicloroquina, sendo que só pode comprar então com prescrição médica, com a mesma receita de remédio tarja preta? Porque assim, hoje é muito fácil chegar no balcão de farmácia e comprar, mas por que eles não mudam então isso? Seria uma possibilidade, né? É porque assim, né? A gente mexe em outras classes. Medicamentos tarja preta são medicamentos que afetam diretamente os nossos neurônios. Todo medicamento tarja preta ele vai afetar diretamente o nosso encéfalo, assim como os órgãos letais do nosso corpo. Por isso que são medicamentos tarja preta. Porque pessoas tomando em quantidade errônea, elas podem ocasionar óbito e paralisias e dependência. Exemplo, a gente vê pessoas que usam, sem prescrição médica, medicamentos tarja preta, como, sei lá, vou usar uns exemplos, assim, a fluoxetina não, porque a fluoxetina ela é um dos medicamentos hoje muito mais usados, mas clonazepam, diazepam, por que esses medicamentos usados de dosagem errada, eles causam dependência? Porque eles vão afetar diretamente os nossos neurotransmissores. O que ocorre? A cloroquina, pelo que eu li, tá, pessoal? Isso é algo bem que eu li, assim, razoável. Mas uma das preocupações da Organização Mundial de Saúde é o quê? A cloroquina, ela não mata só o vírus do RNA. Ele mata algumas células a mais do nosso corpo. Então, a preocupação da Organização Mundial de Saúde é a morte de várias células, a mutação desse vírus com a cloroquina e a fortificação do vírus. Isso foi algo que eu li de um artigo de um americano que eu vi, que eu tenho um site aqui parecido com a Cielo, que eles postam lá, e eu li algo do tipo. Então, é uma das preocupações dele. É essa modificação do vírus, é essa preocupação com medicação. Tá? Foi o que eu vi. Eu não li mais a fundo, vou ler e aí eu posso trazer uma outra explicação. Mas, assim, os medicamentos tarja preta, eles têm essa prescrição médica justamente para evitar danos futuros. Tudo aquilo, e a gente entra para uma parte do direito, né? Tudo aquilo que coloca o bem jurídico maior em xeque, que é o bem jurídico maior para o direito é a vida. Então, no momento em que eu coloco o bem jurídico maior em uma posição de perigo, eu posso estar infringindo um código aí civil muito severo. Então, há uma preocupação. Eu acho que a preocupação maior é essa, né? Vamos torcer que a vacina diretamente para o Covid seja correto e que nós consigamos aí, né, retornar aos nossos dias cotidianos normais. Mais alguma coisa? Então, lembrem-se, segurança em primeiro lugar. Fiquem em casa, tá, pessoal? E é isso. Encerrando aqui a gravação, vou falar com vocês. Valeu. Vou falar com vocês, tá, pessoal? Tô só encerrando a gravação aqui.